E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Carol, professora de Filosofia. Vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre o contexto histórico para o nascimento da filosofia. Quais são os nossos objetivos? Conhecer o contexto e as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia ocidental e compreender como as condições históricas contribuíram no desenvolvimento do pensamento filosófico na Grécia Antiga. Eu começo já com questão. Quais foram as condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga? E aí, você conhece um pouco da história da Grécia, sabe o que aconteceu ali na Antiguidade, as mudanças, as guerras, a gente vai ver um pouquinho aqui. Bom, para os historiadores da filosofia, ela se desenvolveu a partir do século VII a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, provavelmente na cidade de Mileto, a partir de certas condições históricas, sociais e políticas. Tem aí a imagem para vocês de onde está Mileto, para você ver onde começou aí a história da filosofia. Ela se desenvolveu como conhecimento racional sobre o mundo e sobre a realidade. Então, diferente do que a gente pensa lá na mitologia, os filósofos queriam explicações racionais, né? O que é a chuva? A chuva porque Poseidon está triste, está chorando. Os primeiros filósofos falaram assim, não, calma lá, né? Vamos ver explicações aqui conosco, com a natureza, né? E por isso que eles são chamados de físicos. Os primeiros físicos, né? Já que eles estão falando sobre a natureza. Eles queriam respostas sobre a natureza. Você sabe explicar aí o que é a chuva? Hein? Sabe explicar o processo da chuva? Dificilmente você vai falar para mim, prof, a chuva é porque Poseidon está triste. Claro que não, você aprendeu nas aulas de ciência como funciona, né? É o ciclo da água que se condensa, cai pela gravidade. Está dando uma explicação racional, científica. É isso que eles procuravam na época. Considera-se que o primeiro filósofo foi o matemático e astrônomo grego Tales de Mileto. Mas quem nomeou a filosofia é um outro matemático, Pitágoras. E quando perguntado sobre seu ofício, respondeu, sou um filósofos. O que significa isso, né? Filos, amigo, e sofos, do saber. E a gente tem uma imagem dele aí, uma representação do Pitágoras, né? Com certeza você conhece aí Pitágoras das aulas de matemática, para você ver como na antiguidade o conhecimento, né? A gente não era dividido, filosofia, matemática, coisa assim. Pitágoras deu o nome da filosofia, ele falou só um filósofo, não falou só um matemático, né? Justamente porque ele estava buscando um tipo de conhecimento. O surgimento da filosofia marca o declínio do pensamento mítico e o começo de um saber racional. E homens como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, professora, só nome esquisito, é porque é só nome grego, gente, inauguram um novo modelo de reflexão concernente à natureza e à origem do mundo, de sua composição, de sua ordem, dos fenômenos meteorológicos, propõe explicações livres de toda a imaginária dramática das teogonias e cosmogonias antigas. Então é isso que eu estava falando para você, né? Nesse começo da história da filosofia, o principal era, vamos revisitar a nossa história, só que explicando de maneira racional, né? Tudo bem, tá lá a mitologia, os deuses, as criaturas, mas vamos tentar explicar a partir da natureza, explicando os fenômenos, a morte, a vida, o crescimento, a plantação, através da racionalização, através da natureza. Veja como é outra forma de pensar. Vamos para uma atividade aqui. Você percebeu como o pensamento mítico e filosófico são diferentes? Escreva um texto apresentando as principais diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico. Então, coloquei uma questão para vocês e eu quero ver agora com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês a diferença, então, entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico. Então, veja, né? A gente falou ali um pouquinho do Tales, do Pitágoras, e qual que era a intenção deles como primeiros filósofos? Vamos explicar o mundo, né? Vamos explicar o mundo, a natureza, a origem. Mas é claro que já existiam essas respostas na Grécia Antiga? Existiam sim. Nas mitologias que você conhece aí, né? Zeus criou, Poseidon cuidou, a gente tem Cronos, tem Urano, tudo lá, as explicações estavam lá. Só que o que os filósofos queriam era outro tipo de explicação, né? Uma explicação baseada na racionalidade, baseada na natureza. Vamos entender a natureza. Vamos entender os fenômenos, os processos que acontecem. Se eu falo para você assim, vamos entender a natureza, parece que eu estou falando de química, de física, né? De matemática. Vamos entender o movimento, isso é próprio da física, né? Então, não à toa, eles eram chamados de físicos também, né? Os primeiros físicos, porque eles estudavam, ó, vou lançar uma palavra grega aí para você, hein? Eles estudavam a physis. Physis é uma palavra que significa o físico, a natureza, toda a natureza, né? Vamos continuar então. Entre as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia está o desenvolvimento da vida urbana. Com o aumento da vida comercial e da produção artesanal, a economia tornou-se mais igualitária e diminuindo a força política da aristocracia agrícola, que se beneficiava da moralidade dos mitos. A escrita alfabética também favoreceu a vida na cidade-estado, polis, onde surgiu a ideia de homem livre. Então, eu coloquei a imagem aqui para vocês da praça, né? A gente chama ágora. O desenvolvimento da vida urbana foi um dos fatores que favoreceram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Então a gente vê como que funcionava aí a professora, mas tem um mundaréu de gente aí, sim, né? E por que tá todo mundo aí na praça? As coisas na polis, em Atenas, eram decididas principalmente na ágora, que é a praça. Então a galera ia lá para a praça resolver as decisões mais importantes, as decisões políticas, sociais. Mas era todo mundo? Não, não era todo mundo não. Vale aqui a gente ressaltar que quem era um cidadão nessa época aí de Atenas, né? Era o homem livre, e eu tô falando livre porque na época tinha escravos, né? Então, eu estou falando homem porque as mulheres também não eram incluídas nisso, assim como também as crianças e os adolescentes não, né? Então, e era nascido na cidade. Um estrangeiro também não era considerado um cidadão. Então, se nós formos ver, naquela época, a porcentagem de pessoas, né, que poderiam ir lá na praça e resolver tudo, discutir, era mínima, né? Até porque também o trabalho não era bem visto. O trabalho era coisa de escravo. Os aristocratas, as pessoas mais assim, elas viviam no ócio, digamos assim, né? Ficava de boa lá e deixava os outros a trabalhar por eles. Então, eles ficavam lá em praça discutindo. Veja como a argumentação virou uma coisa muito importante, né? Ela ajudou no processo de racionalização. Eu não posso usar mais agora qualquer argumento, eu não posso apelar aos deuses, eu tenho que discutir ali de frente para o meu oponente, né? Discutir ideias da melhor argumentação possível. Outra coisa que ajudou muito foi a escrita, né? Que não era ali muito popular e depois ficou. É claro que hoje em dia, quando a gente quer guardar um conhecimento, o que a gente faz? A gente escreve, né? Eu escrevo ali no meu celular para guardar informação, eu leio um livro, escrevo livros, é ali que está tudo. Imagina se você tivesse que guardar aqui na sua cabeça todas as informações que você tem. Não dá certo, né? Quando você vai estudar para a prova, provavelmente você vai olhar o seu caderno um tempo antes, porque é ali que você colocou todas as coisas que você acha importante. Então veja que essas mudanças são sim muito significativas, né? Junto com a política, o surgimento do espaço público fez florescer um uso da palavra diferente da narrativa mítica.
Enquanto o poeta narrava o mito com inspiração divina, na polis grega a palavra era um direito do cidadão, que na ágora, espaço público, né, estou falando para você da praça, defendia suas ideias, justificando-as com argumentos racionais, e com isso as decisões eram tomadas coletivamente. Então é disso que eu estou falando para você, né? Como que essa mudança de ir para a praça, de colocar a sua argumentação, ajudou nesse processo de racionalização do povo grego. Assim como é a decisão tomada de maneira coletiva. Ah, isso parece democracia, né? Sim, a democracia começou ali na Grécia. A democracia é uma ideia grega que nós utilizamos até hoje, né? E a gente sabe que dentro da democracia há o debate de ideias e as soluções são tomadas de maneira coletiva. Isso tira, né, de cena a figura do aristocrata que tem um poder concentrado e coloca ali, abre um pouco, né? Claro que eu falei para vocês as exceções, as mulheres, as crianças, escravos, estrangeiros não faziam parte das decisões políticas naquela época, mas o resto ali participava e era tido como igual dentro dos debates, né? Então essa é a importância desse momento. E aí, falei bastante. Dos gregos veio a ideia de democracia, regime político no qual o cidadão tem direito à palavra. Faça um texto sobre as mudanças sociais e políticas que aconteceram na Grécia Antiga. Então, tudo isso que eu falei para vocês, né? Faça aí um texto comentando o que você achou mais interessante, hein? Qual que é a importância aí da discussão da palavra para o cidadão grego, certo? Vou dar um tempinho para você, agora com vocês. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês sobre as mudanças sociais e políticas desse período da Grécia e o que eles mudaram, qual que foi a importância deles, né? Como eu falei para vocês, a mudança de ir lá, o cidadão, em praça, se colocar, né? Colocar as suas ideias, argumentar junto com os iguais, isso é muito importante. Nossas ideias não podem ficar só fechadas entre nós, a gente tem que colocar nossas ideias em debate. É a partir do debate de ideias que a gente, inclusive, fortalece a nossa ideia, né? Ah, entrei em contato com a ideia do outro. O que é diferente de mim? O que eu posso melhorar na minha argumentação? O que eu tinha visto antes, né? O que eu vi agora, o que é novidade para mim? Então, esse debate de ideias, ele sempre é muito bom, né? Assim como essa nova ideia de afastar respostas mitológicas
para respostas mais racionais, tudo isso você pode ter colocado aí na sua resposta. As viagens marítimas também produziram um desencantamento ou a desmistificação do mundo, exigindo novas explicações sobre os lugares onde antes os mitos diziam serem habitados, né? Também contribuíram para o surgimento da filosofia. Imagina só que nós fomos lá da Grécia Antiga, nós olhamos o mar e falamos assim, o mar é cheio de criaturas, né? Ali tem uma ilha que moram criaturas com certeza. Talvez a gente possa encontrar Poseidon ali naquela ilha. Então, a ideia do mar, de outros lugares, de outros povos, era encantada porque era visto como ali tem seres e criaturas, até o momento em que pegaram um barco e foram ver o que tinha. Quando a gente fala uma desmistificação, é isso. Eles viram que ali não tinha nada demais, né? Tinham outras pessoas, outros povos, com outras culturas, crendo inclusive em outros deuses, né? E esse foi um processo que chocou o povo grego. Então, realmente, o mundo não era como se pensava. O mundo é um pouco diferente. Vamos então encontrar respostas, né? Novas soluções para o que é o mundo, para o que são os fenômenos, né? Para o que tem no mar. A invenção do calendário, da ampulheta e do relógio de sol como forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia e uma nova capacidade de percepção do tempo como algo natural e não como um deus mitológico. Também foi um fator histórico e contribuiu para o nascimento da filosofia ocidental. Então a gente começou a entender que o tempo era nosso. Eu controlo o tempo. Nós entendemos quando escurece, quando fica claro, nós entendemos as estações do ano, a gente tem controle, né? Não é só um Deus regendo tudo. Nós humanos podemos entender dias, horas, estações. Isso é uma organização muito grande. A gente não vive sem hoje em dia, né? Imagina você não saber o horário, perder a noção do tempo, a gente fala, né? Claro que a gente não vive sem. O uso da moeda para as trocas comerciais que antes eram realizadas entre os produtos. Isso também favoreceu o pensamento abstrato, já que o valor agregado aos produtos dependia de uma certa análise sobre a valoração, o que gerou o desenvolvimento de um pensamento simbólico. Tem aí imagens de moedas gregas, né? As coisas começaram a ter um valor fixo, né? Embora o dinheiro é uma coisa abstrata no sentido de uma moeda vale 5 centavos, né? Uma nota, pedaço de papel vale 10 reais, mas ele organiza. Eu preciso dar valor às coisas. É a partir daí que as minhas trocas ficam organizadas, né? Imagina eu ir na padaria e o cara fala assim, o pão? Sei lá, quanto você quer pagar? Como que vai? Você vai pagar em quê? Você vai pagar em sal, em galinha? Como é que vai ser? Gente, bagunça, né? Hoje em dia a gente sabe, tá lá, pão é 10 centavos. Eu sei, se eu pegar 2 é 20 centavos, eu vou lá e pago. Isso resolve, isso nos organiza. Retomando, vamos ver o que a gente falou. O desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga se deu por meio de uma superação do pensamento mitológico. Embora a sabedoria oriental tenha influenciado o nascimento da filosofia ocidental, ela se configura como uma nova forma de pensamento racional. Houveram uma série de condições históricas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga. Certo, pessoal? Vocês viram nessa nossa conversa, né, das mudanças sociais, culturais, de pensamento principalmente na Grécia Antiga, que propiciaram aí, que ajudaram o nascimento da filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado, adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada, se cuidem. Beijo da prof.